Bom dia, rapaziada! Seguindo o meu costume e também a minha meta de sempre estar fazendo projetos que eu não costumo ver no YouTube brasileiro, hoje eu vou forjar uma faca Yakut. Pra quem não conhece esse modelo, ela é uma faca russa própria da cidade de Yakutsk, que no caso é a capital de uma república autônoma que fica na Sibéria Oriental chamada Yakutia. Essa época do ano é o verão em Yakutia, é o verão na Sibéria, então as temperaturas não são muito baixas. Ela costuma variar de 15 até 30 graus, então não é lá tão gelado, por mais que pra mim 15 já seja bem frio. Eu moro em Natal, no Nordeste, não tô tão acostumado com frio assim, mas no inverno é quando a coisa pega de verdade nessa região. E semelhantemente a regiões da Escandinávia, países como Finlândia e Noruega, no inverno chega até tipo menos 40 graus, o que é absurdamente frio. E por que eu tô fazendo essa comparação e falando esses dados, pessoal? Eu gosto muito de estudar como as civilizações antigas sobreviviam principalmente a condições muito intensas, né? Essas condições mais desafiadoras mesmo. Então modelos de faca como a Yakut, como a Puko, como a Leuku, elas me dizem muito sobre quais características são realmente importantes em uma faca de sobrevivência. Hoje em dia você vê muito serrilhado e furo e não sei o que, e guarda e muitos detalhes que no fim das contas não vão te ajudar em nada. A simplicidade dessas facas, que são de fato usadas para sobrevivência há séculos e séculos, são o que realmente importa. Mas chega de enrolação, senhores, já falei demais. O que importa é que hoje eu vou forjar uma Yakut usando uma lima quebrada. As facas Yakut são tradicionalmente forjadas usando pouquíssimo material. Infelizmente eu peguei uma lima que era um pouco larga demais, e por querer manter a textura da lima no formato final da faca, eu tive que manter a minha Yakut bem larga. Então findou que não é uma Yakut exatamente historicamente acurada. Ela é consideravelmente maior do que o que os russos de fato usavam alguns séculos atrás. Mas eu suponho que isso seja uma coisa boa, né? Uma faca maior vai servir para mais coisas, e no fim das contas hoje nós vivemos em uma época em que aço é bem mais barato do que era naquela época, então facas grandes não são um problema. Enfim, pessoal, o forjamento da Yakut ele é razoavelmente técnico. Eu comecei cortando a ponta da barra em um ângulo para que eu forjasse a ponta com um pouco mais de facilidade. Depois disso, no lado esquerdo da faca eu comecei a forjar o meio dela para ganhar um pouco mais de largura. Eu forjei esse meio usando uma marreta de pena. Depois disso eu virei, e no lado direito da faca eu comecei a forjar o bisel só em um lado. A Yakut tem essa característica muito interessante, que um lado dela é completamente plano e o outro lado é um convexo. Essa geometria é muito particular da Yakut e funciona extremamente bem, principalmente para entalhe. O meio côncavo do lado reto da faca funciona tanto como alívio de peso, como quanto uma economia de material, porque no fim das contas eu estou fazendo um côncavo e forjando esse material para as laterais, então eu posso fazer uma faca maior usando menos aço. E também funciona como diminuição de atrito, então tem vários pontos positivos desse design que é muito esperto. Depois do forjamento, que modéstia à parte ficou muito bem feito, é hora da usinagem. E porque o forjamento foi bem feito, a usinagem foi bem rapidinha. Com a lixa Bora 7 eu usinei os dois lados, uma lixa Bora 7 nova grão 50. O lado plano é só lixar plano, inclusive é bom esse design porque eu posso usinar já no sentido dos riscos, né? Usinar a faca em pé, isso facilita muito na hora de dar acabamento nela. O lado convexo eu vou deixar convexo só no futuro, agora ele tá um flatzinho mesmo. Inclusive, se você preferir um flat a um convexo, eu acredito que não tem problema nenhum. Só que você vai precisar fazer um fiozinho secundário ali, né? No fim das contas, eu acho que vai dar basicamente no mesmo. Eu gosto muito do convexo porque eu acho que ele é mais confortável de usar, principalmente para entalhe, é por isso que eu uso ele nos meus machados. Além de que eu também acredito que ele tem um pouco mais de resistência do que um flat com fio secundário. Mas enfim, eu acho que cada um tem sua preferência pessoal. O que importa é que a faca já ficou bem legal, eu tirei ela da minha lixadeira já no grão aglomerado, então já tá bem bonitinha, com um acetinado de lixadeira. E agora é hora de cunhar ela com o meu logo e depois fazer o tratamento térmico dela. Enquanto eu forjava essa faca com o outro pedaço da lima quebrada, eu tava forjando essa Hunterzinha aí. Se você quiser ver um vídeo de eu forjando essa Hunter e finalizando ela, comenta aí embaixo. Eu já tenho os clipes, é só basicamente finalizar a faca e postar por aqui. E vamos lá, nessa faca ficou muito bonita. Vai pra forja também, eu vou aproveitar pra temperar logo as duas. Eu relutei um pouquinho de cunhar essa faca, mas eu gosto muito da estética do meu logo cunhado, né? Forjado ao invés de feito a laser ou matrizado. Então a uma temperaturazinha mais baixa para não distorcer tanto assim o formato da faca, eu cunhei ela várias vezes, marretando, né, no mesmo lugar, para que meu logo ficasse bem bonitinho, bem aparente. Depois disso eu endireitei ela na marretada bem leve, fiz alguns ciclos de normalização e parti para a têmpera em óleo diesel. Reparem que sempre no vídeo a faca aparenta estar consideravelmente mais quente do que ela estava na realidade. Essas temperaturas, enquanto eu estava olhando para a faca mesmo no pessoal, pareciam estar bem mais amenas e também bem mais uniformes, né? O celular dá uma distorcida aí. Mas enfim, galera, a têmpera foi um sucesso. A faca é bem gordinha e também não é muito longa, então não teve basicamente distorção nenhuma.
Por isso eu pus no meu forninho a mais ou menos 210 graus por 1 hora, e assim que ela saiu do forninho, eu botei ela na boca do fogão só com o dorso da lâmina esquentando, para que esse dorso revenisse um pouquinho mais e ganhasse um pouquinho mais de resistência a impacto. Então o fio tá mais duro do que o dorso, isso dá à faca bastante resistência sem tirar a retenção de fio dela. Na minha opinião, é o tratamento térmico perfeito. Depois disso eu dei acabamento na lâmina, mas sem filmar, então eu parti para fazer o cabo dela. E para o cabo eu decidi usar esse pedacinho de roxinho com brancal, que eu acho muito interessante. Eu adoro quando qualquer tipo de madeira tem uma diferença de cor muito grande, eu acho que fica muito charmoso. E para esse cabo eu vou fazer um furo grande. A espiga dessa faca tem mais ou menos uns 12, 13 milímetros de largura, então eu vou fazer um furo desse tamanho e vocês vão ver como eu vou preencher os espaços depois. E percebam uma coisa pessoal, a transição que eu faço entre a espiga e a lâmina não é um ângulo muito reto. Ângulos retos vão sempre ser concentrações de estresse. Em facas de cozinha, por exemplo, ou de churrasco, isso não costuma importar, mas em facas de sobrevivência à espiga oculta, eu sempre deixo mais arredondado. Isso quer dizer que eu tenho que fazer um rebaixozinho no cabo, ou no bolster, ou na guarda, caso eu esteja fazendo cabo, bolster ou guarda, para que essa parte arredondada da transição espiga-lâmina se encaixe e esteticamente a faca fique legal sem ter nenhum espaço. E é isso que eu tô fazendo com essas limas agulha aí. Depois de um tempinho lixando e entalhando, eu também usei facas de entalhe para fazer esse encaixe. Foi assim que ficou, eu acho que ficou bem legal. Quando eu colar e preencher esse furo aí, vocês vão ver como o resultado fica bem clean. Mas enfim pessoal, o outro lado bom de fazer esse encaixe com limas agulha é que a faca já fica exatamente no local que ela ficará colada. Então eu já posso fazer o pré-formato, a pré-usinagem do cabo, porque eu sei que nada vai se movimentar daí até a colagem. E agora pessoal, o pulo do gato, a técnica que eu uso para tapar aquele furo bem grande no cabo da minha Yakult. Eu queria manter as características originais dessa faca sem que ela perdesse essa cara de produto premium, né, feito à mão, artesanalmente mesmo. E muitas vezes essas facas, tanto a Pulco quanto a Yakult, as facas de uso mesmo, elas eram sim coladas, mas qualquer espacinho que tivesse entre a espiga e a madeira do cabo era preenchido usando uma cunha, que era basicamente um pedacinho de madeira entalhado que você socava lá dentro. Isso também servia como trava mecânica. Então, como um ode ou meio que uma homenagem a essas técnicas de ancoragem originais, que eu acho que são extremamente inteligentes, eu cortei um pedacinho de madeira, prendi na minha furadeira e meio que torneei ela para que ela virasse como um cilindro um pouquinho mais gordo do que o furo que eu fiz no cabo da minha faca. Depois disso eu cortei esse bastãozinho, esse cilindrinho no meio, planei as laterais e também comi um pouco das dimensões dele na lixadeira e eu vou encaixar eles nas laterais da espiga da minha faca dentro do cabo. Vou dar um pinguinho de super cola só para que ele fique no lugar, para que eu possa cortar o excesso e dar acabamento na parte superior da faca. E isso vai deixar não só uma ancoragem extremamente bem presa, porque já gera tensão, né, na lâmina, também vai me permitir fazer um acabamento muito bonito na parte superior da faca. A parte boa é que com esse pinguinho de super cola eu posso retirar a lâmina do cabo, mantendo esses meus insetos no lugar para que eu possa cortar o excesso e dar acabamento. Essa é a hora que eu dei acabamento até a lixa grão 600 nessa parte superior do cabo, e com isso já feito era só partir para colagem. Eu não mostrei no vídeo pessoal eu fazendo esses rasgos, mas eu fiz uns rasguinhos mais ou menos gordos e rasos na espiga da minha faca, dá pra ver um pouquinho no vídeo aí, e esses rasgos somados com uma cola epóxi de boa qualidade são mais do que suficiente para que você tenha uma ancoragem extremamente resistente. Além de que esses inserts que eu coloquei no cabo já deixam a lâmina sem ter praticamente nenhum movimento dentro do cabo. Isso faz com que a cola tenha meio que menos trabalho a fazer, o que é ótimo, né? Essa faca ficou extremamente resistente. E esse encaixe ficou tão bem feito, pessoal, que eu não estava conseguindo encaixar a lâmina no cabo só empurrando mesmo. Coloquei a ponta dela em um pedaço de madeira avulso aqui e comecei a bater no outro lado do cabo usando um baletezinho de borracha. Aí sim a faca encaixou perfeitinha e ficou no lugar que deveria ficar. Depois disso bastou limpar o excesso de cola que acabou saindo do furo da espiga usando um pedacinho de papel sujo com álcool e a faca estava praticamente finalizada. Eu ainda dei uma lixada manualmente no cabo todinho na grão 600, o que já deu para ele uma pegada extremamente confortável, por mais que seja um cabo aparentemente simples. Eu gosto muito desse design porque isso faz com que a faca não tenha só uma pegada possível. Então você pode pegar ela com a lâmina para frente, com a lâmina para trás caso você queira usar ela como uma faca de arrasto. Você pode usar ela meio que de lado com o seu polegar do lado direito da lâmina para, por exemplo, raspar uma pederneira. Essa faca é extremamente útil, pessoal. Eu sou fãzaço desses cabos mais simples ao invés daqueles cabos mais ergonômicos. Por mais que eu entenda que todos têm seu lugar. Mas enfim galera, olha esse roxinho aí, que coisa linda depois de mergulhar ele em óleo mineral.
Esse dia eu deixei a faca basicamente a noite toda nesse balde, isso quer dizer que a madeira foi absorvendo o óleo mineral, e isso além de deixar ela muito bonita também protege da umidade. E depois de afiar a faca foi assim que ela ficou. Eu gostei demais do resultado final, a faca tem realmente um design muito diferente e muito interessante, que eu particularmente acho muito bonito. Eu fiquei muito satisfeito com o acabamento do encaixe da lâmina no cabo, e apesar da geometria diferente eu consegui fazer um fiozinho que ficou sinistro nessa faca, ela tá realmente uma navalha. Eu tô pensando em fazer um vídeo fazendo uma bainha pra essa faca, comenta aí embaixo se você quer ver isso. Por hoje é só, amigos, valeu!